Sabia que desde 2020 a Receita Federal sabe da movimentação de criptomoedas de mais de 90% dos usuários aqui do Brasil? Exatamente, fazem mais ou menos 5 anos que a maior parte das corretoras que possuem um escritório aqui no Brasil, elas são por leis obrigadas e, consequentemente, elas reportam todas as operações e movimentações que você faz para o governo. Isso envolve as principais corretoras centralizadas, que vão desde as corretoras nacionais, como o Mercado Bitcoin, Foxbit, e até as maiores corretoras do mundo que já estão vindo para o Brasil, como a Binance, a OKX, a KuCoin, a Bybit. Inclusive, de uns anos para cá, relatos de usuários que tiveram seus fundos bloqueados dentro das corretoras por divergências no imposto de renda, assim como processos e dívidas, resultaram no bloqueio de fundos dentro dessas corretoras devido a ordens judiciais. Justamente por isso, o assunto de compra e venda de criptomoedas de forma anônima vem se tornando em alta cada dia que passa. É exatamente por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo para você, porque hoje a gente vai te falar um pouquinho mais sobre a importância de você estar comprando e vendendo criptomoedas em plataformas que não exigem o KYC, ou seja, não exigem a verificação da sua identidade, e claro, como fazer isso da melhor forma possível, pagando as menores taxas de forma segura e de forma 100% anônima e privada. Se você está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Arthur do canal Cripto e tô aqui em parceria com a DIY Security Lab trazendo mais um vídeo exclusivo aqui para o canal. Então já não esquece de deixar aquele like, tá? Que isso aí é muito importante, ajuda demais a gente. Verifica a sua inscrição aqui no canal e já vai falando se você comprou Bitcoin ou outra criptomoeda sem utilizar o KYC. Na verdade, o anonimato vem protegendo as pessoas bem antes de as criptomoedas existirem. A gente teve um fato muito marcante na história, que foi quando os Estados Unidos obrigou todas as pessoas que tinham ouro de forma legal, de forma registrada, a passar o seu ouro para o governo para garantir o lastro da moeda. Basicamente, os Estados Unidos estavam passando por um período difícil, a sua moeda estava começando a ficar um pouco mais escassa, justamente por ter um certo lastro com o ouro no Banco Central. E como não era possível criar ouro do nada, o governo americano se viu na obrigação de confiscar o ouro de todas as pessoas que tinham posse de forma legal, porque na época, para você ter ouro, você precisava meio que de um ouro que ele tinha o símbolo do Banco Central americano, e em troca o Banco Central dava aquela quantidade que ele tem de ouro em papel moeda. Sendo assim, o Banco Central iria conseguir garantir, né, o lastro da sua moeda que foi gerada, assim como a pessoa continuava em teoria com o mesmo valor, porém em notas de dinheiro. O grande problema é que isso foi apenas uma solução temporária para esse problema. Apenas alguns anos depois, o governo americano chegou na conclusão de que era impossível ter uma moeda fiduciária, uma moeda em circulação que de fato tivesse lastro. Isso porque as pessoas estavam nascendo a cada ano que passa, a população estava aumentando, a economia estava evoluindo e era impossível você conseguir aumentar a base monetária, a quantidade de ouro no Banco Central, na reserva dos Estados Unidos, à medida que o dinheiro necessitava de ser impresso. Foi então que aconteceu um tratado histórico chamado Acordo de Bretton Woods, que permitiu com que o dólar não tivesse mais essa necessidade de ter uma reserva exatamente igual ao valor no Banco Central. Até então, se o governo tivesse que imprimir $1 bilhão, ele precisaria daquela quantia exata lá dentro do Banco Central em ouro, para garantir que aquele dinheiro realmente era lastreado. A partir daí, isso já não era necessário. E o grande problema é que isso acontece até nos dias de hoje. E esse foi o principal ponto pelo qual foi criado, né, o sistema de criptomoedas e pelo qual a gente vê o Bitcoin se valorizar tanto ao longo da última década. E da mesma forma que fizeram com o ouro, eles estão tentando fazer com o Bitcoin nesse exato momento, aproveitando as pessoas que utilizam plataformas centralizadas e que exigem o KYC para estar sabendo mais sobre a sua origem, a procedência daquelas criptomoedas. E a gente enxerga vários fatos que são provenientes dessa fiscalização, como as cobranças de imposto nas transações, monitoramento e fiscalização de carteiras e até confiscos de criptomoedas, que é um fato que pode até ficar muito mais comum do que você imagina, porque a gente já viu isso acontecer antes na história e nada garante que não pode acontecer de novo. E a melhor forma de você se precaver disso é justamente ter as suas criptomoedas de forma anônima. O próprio nome criptomoeda fala, né? Uma moeda criptografada. Então, por definição,
a criptomoeda, o Bitcoin, ele já vai te garantir um certo anonimato. Mas para você ficar completamente livre dessa questão de fiscalização, você também precisa estar adquirindo esse Bitcoin de forma anônima. E é justamente para isso que a gente tem a plataforma do Alfred P2P. Ele é uma forma automatizada de você conseguir comprar e vender Bitcoin e outras criptomoedas, como dólar, Tether, de forma 100% anônima, justamente por não exigir o KYC. Além do mais, o Alfred, por ser um sistema completamente automatizado, ele vai garantir que a transação aconteça da forma mais rápida o possível, mais segura o possível, porque se você utilizar outros P2P, por exemplo, tem a questão da confiança, e garante que você consiga comprar e vender Bitcoin com total privacidade 24 horas por dia. Então, para usar o Alfred, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta ou então fazer o seu login. No meu caso, eu já tenho uma conta aqui criada, né? Então eu vou só entrar. Mas para criar uma conta, você vai só precisar do nome de usuário e da senha, né? Justamente por ser uma plataforma sem verificação de identidade, eles não vão saber de fato quem que você é. O mecanismo de segurança deles de criar uma conta é justamente para ir aumentando o seu limite, uma vez que você vai se mostrando de fato um usuário confiável. E observa, né, que eu tô aqui no nível madeira, que é o primeiro nível, né? Então você vai fazendo negociações, você vai aumentando o seu limite, até que você chega num nível aqui que você tem um limite altíssimo, né? Então se eu fizer mais algumas transações aqui, eu vou liberar um limite de até R$5.000 por dia, e assim sucessivamente. Além do mais, igual eu falei, o Alfred ele não permite apenas que você compre Bitcoin, mas você pode vender Bitcoin também se você quiser. Basta clicar nesse botão e você altera o modo de operação. E você não precisa ficar restrito apenas ao Bitcoin, você pode estar comprando ou vendendo o USDT e até o DPix, né, que é o grande responsável por fazer essa transação ser 100% anônima e irrastreável. Isso só acontece porque o DPix é uma espécie de stablecoin do real. No momento que você utilizar a plataforma do Alfred, ele vai pegar aquele dinheiro, vai converter para DPix, e a grande sacada é porque esse DPix ele roda dentro de uma rede de segunda camada do Bitcoin, que é a chamada Liquid Network, onde todas as transações dela são confidenciais e anônimas, então você não consegue saber quem está enviando, quem está recebendo, e você vai meio que comprar esse DPix dentro dessa Liquid Network. Só que a grande vantagem de utilizar o Alfred é porque ele faz todas as etapas para você. Então ele vai pegar o seu dinheiro, vai comprar DPix, dentro da rede anônima do Bitcoin ele vai converter esse DPix para Bitcoin ou para USDT e mandar na sua carteira. E o processo inverso vai acontecer no momento que você quiser vender. Você também pode utilizar ele como uma espécie de corretora, né? Por exemplo, utilizando as próprias criptomoedas, caso você queira. Se você quiser, por exemplo, pegar o seu USDT que você tem aí, às vezes, em alguma carteira, alguma corretora e comprou ele, né, de uma forma centralizada, através de corretoras que exigem o KYC, você pode estar utilizando ele para estar recebendo o Bitcoin através da rede Liquid para uma outra carteira, por exemplo, né? Assim você vai conseguir transformar esse USDT em um Bitcoin que não é rastreado. E com isso a gente já vê várias e várias vantagens aqui em estar utilizando o Alfred através das suas transações. E na prática, né, como que funciona? Você vai digitar aqui o valor que você quer. Eu vou colocar aqui um valor aqui de R$500 para fazer uma simulação. Ele já vai mostrar aqui a quantidade de Bitcoin, né, na cotação atual. E quando você clicar em prosseguir, ele vai te pedir aqui alguns detalhes extras. Por exemplo, a rede do Bitcoin. Você provavelmente deve usar a carteira padrão, né? Às vezes a Blue Wallet, que é a mais convencional, ou então a Electrum, que é uma carteira que aceita transações on-chain. Mas se você for um usuário um pouco mais avançado e já utilizar uma carteira que tem suporte à rede Liquid ou à rede Lightning, que são redes de segunda camada, você pode estar comprando seu Bitcoin pagando taxas menores, tá? Mas a forma mais tradicional é utilizando a transação on-chain. Além do mais, a gente possui vários métodos de pagamento, né? Muita gente fala, mas e se eu pagar por Pix, não vai ser rastreado? Você pode pagar de outras formas também, se você quiser, né? Por exemplo, boleto bancário. Caso você tenha uma conta internacional, você pode usar Swift, Wise, PayPal, ou até transferência bancária, TED ou depósito em espécie, que são justamente benefícios que são liberados à medida que você vai subindo de nível aqui no Alfred, ou seja, negociando lá dentro. Mas pode ficar tranquilo que independente do que você escolher aqui, devido à tecnologia da Liquid Network, sua transação não vai ficar praticamente irrastreável, porque mesmo o Pix sendo um sistema, né, que ele é completamente dentro do Banco Central,
O que vai ser reportado para o Banco Central é que você trocou R$1 por R$1. Então essa transação ela não vai gerar uma variação financeira, né? Você não vai ganhar ou perder dinheiro nela, e consequentemente você não precisaria pagar nenhum tipo de imposto. E no momento que você tem esse DPix, esse DPix ele já vai sair da carteira e já vai ser completamente transacionado de forma anônima utilizando a rede Liquid. Então é basicamente assim, né, que o Alfred ele consegue estar fazendo toda essa transação de forma anônima. Observa que tem que ficar muito atento ao prazo, né? Eu tô falando aqui, ele já mudou a cotação do Bitcoin, então a gente precisa novamente, né, fazer aqui o nosso processo, que quando você for fazer vai ser rapidinho. Então eu vou selecionar a rede on-chain, o método que vai ser o Pix, a carteira você pode colocar a sua carteira de Bitcoin que vai receber. Eu vou colocar essa minha aqui. Aqui tem o seu nome de usuário, né, que você deve ter feito o login, e se você não tiver criado a conta, você pode criar aqui. E a parte mais importante, você vai colocar o cupom CRIPTO4, que ele vai te garantir desconto aí nas taxas. Então o Alfred, que é uma plataforma que costuma cobrar 5% na taxa de negociação, vai começar a cobrar 4%. Você pode saber mais detalhes clicando aqui em cima nas taxas ou clicando em aceito nas taxas. Ah, mas a taxa do Alfred é um pouco maior que as corretoras. Sim, mas as corretoras elas vão reportar tudo que você faz aí para a Receita Federal. Compensa pagar um pouco mais caro para você não ter que pagar 20, 22,5% de imposto? Para mim faz muito sentido. No momento que eu clicar aqui em finalizar o pagamento, ele vai mostrar para a gente aqui o resumo, desde os meus dados, né, que eu coloquei lá no cadastro. Observa que não tem CPF, não tem absolutamente nada, né, apenas a carteira em questão, e a taxa, que como a gente usou o cupom, né, a taxa do Alfred ela caiu para 4%, e as demais taxas de transação on-chain. Então no final a gente tem um resumo de fato, né, de quanto que a gente vai estar comprando de Bitcoin, excluindo as taxas, e a quantidade esperada que vai receber na carteira. No momento que você clicar em confirmar, vai ser gerado aqui um QR Code para você fazer o pagamento, caso ele tenha sido feito através do Pix, ou se você escolher um outro método qualquer, vai te mostrar aqui de fato os dados que você precisa, né, para fazer uma transferência, para fazer um depósito. E fica muito atento ao tempo que você tem para realizar esse pagamento, tá? Justamente porque como o Bitcoin muda de cotação toda hora, pode ser que esse QR Code aqui não seja mais válido. Então, se você gerar esse QR Code e fazer o pagamento fora do tempo, você pode ter algum tipo de problema. E com isso, você acabou de aprender a melhor forma que existe de estar comprando o Bitcoin e o USDT, caso você queira, de forma completamente anônima e segura. E se você já negociou no Alfred antes, me fala aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece de usar o nosso cupom exclusivo para ter desconto nas taxas. E qualquer dúvida, já manda aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, tenham todos um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!